A Organização Mundial da Saúde estima que todos os dias sejam diagnosticados pelo menos 1 milhão de novos casos de infecções sexualmente transmissíveis no planeta. Entre elas, velhas conhecidas da humanidade, a sífilis, a gonorreia e a clamídia. E o que mais preocupa as autoridades da área? Segundo a OMS, essas 3 DSTs mais comuns estão ficando intratáveis. Doenças sexualmente transmissíveis. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossas convidadas são a Maria Inês Ferreira, professora do curso de enfermagem da FMPFASE e que faz parte da Divisão Técnica de Infecções Sexualmente Transmissíveis de Petrópolis, e a médica Suzy Andres Nogueira, doutora em doenças infecciosas e parasitárias, professora da FMPFASE e que também atua na Divisão de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Estamos vivendo uma epidemia de DSTs? Com certeza. Na verdade, as doenças sexualmente transmissíveis sempre existiram. Desde o momento que existe pessoas, existe DST, né? Porque são consequências de relações sexuais desprotegidas. Com o aumento do número de pessoas tendo relações sexuais, né, principalmente com os jovens que têm as relações de forma mais precocemente e de forma desprotegida, isso aumenta muito realmente os índices. E a gente com essa questão dos tratamentos feitos de forma inadequada também, que as pessoas procuram muitas vezes balcão de farmácia e não procuram o profissional adequado para fazer o tratamento, isso também aumenta o grande problema em relação ao tratamento das DSTs e aí essa alta magnitude que a gente tem hoje. Uhum. O uso indiscriminado de antibiótico fez com que selecionasse cepas mais resistentes dessas bactérias. Então, como se tratava o gonococo antes, não trata hoje. Chegamos aí na segunda pergunta, que é justamente a resistência da gonorreia, né, aos antibióticos que existem aí disponíveis. A boa parte deles, né, estão até denominando de supergonorreia, né? Isso é um desafio a mais agora, né? Porque se aumenta a incidência, normalmente já aumenta os resistentes. E se aumenta o uso de antibiótico indiscriminado, já seleciona os agentes mais resistentes. Agora, desde que seja feito o diagnóstico e começado o tratamento, e aí por especialista, normalmente melhora bem, né? A gente vê que há uma resposta, ainda há uma resposta boa. Mas não igual antigamente, era 2, 3 comprimidos e ia embora e pegava na farmácia. O tratamento até o final. Agora é diferente. E o gonococo, as pessoas pensam só no corrimento, mas pode levar a doença inflamatória pélvica, pode levar a esterilidade. Então é mais sério do que se pensava anteriormente. E a crença, né, era que vai na farmácia, vai tomar um comprimido de tetraciclina, né? Vai tomar um benzetacil, isso aí não funciona. Então precisa, só quem tem, né? Quem tem, e também outra coisa, no caso de secreção de leucorreia, né, que é o corrimento, pode ter mais de um agente. Tem um trabalho feito no Rio, uma tese de mestrado na UFRJ, que foi visto que assim, muitos pacientes tinham, além de gonococo, clamídia junto. Então o Ministério já orienta a tratar os dois de uma vez. Você trata através da síndrome, não do agente. O que pode causar isso? Aí trata de uma forma mais ampla, exatamente para evitar. O Ministério da Saúde, desde 2006, que ele implementou uma estratégia de tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, que é chamada de abordagem sindrômica das DSTs. Isso foi implementado para facilitar o acesso ao tratamento, porque as pessoas têm muita dificuldade de procurar o serviço de saúde, estavam apresentando muita dificuldade nesse sentido. Então, se as pessoas procuram um serviço de saúde apresentando um sintoma, por exemplo, no caso da gonorreia ou da infecção pela clamídia, o sintoma no homem é um corrimento. No homem aparece mais esse sintoma. Na mulher, na maioria das vezes, não aparece. A gonorreia, a clamídia nas mulheres fica de forma assintomática. Quer dizer, as mulheres têm a infecção, estão transmitindo e não sabem que têm. Ou né? Tem e acham que é um corrimento banal. Né? Não valoriza. Entendeu? E se tiver vários parceiros, vai transmitindo. Então, essa estratégia de abordagem sindrômica foi um grande facilitador no sentido de ampliar o acesso.
pessoa chega no serviço de saúde apresentando um corrimento, um homem com corrimento na uretra. Ele está vendo ali a presença da secreção. O profissional de saúde, médico, enfermeiro, vai fazer o exame e vai identificar que existe ali um corrimento. O tratamento é feito, então, para gonorreia e para clamídia. A pessoa recebe o tratamento para os dois agentes. E não precisaria mandar para o laboratório para depois voltar com o resultado. É para conseguir resolver. E naquela mesma consulta, a pessoa recebe o aconselhamento, é feita uma investigação em relação à questão dos parceiros sexuais, toda uma orientação em relação às práticas sexuais mais seguras, adesão ao uso do preservativo. É uma forma de trabalhar a pessoa, dar empoderamento a ela para que ela possa ganhar com segurança a sua prática mais segura. Né? Isso porque muitas vezes uma vem junto com a outra, né? Uma vem junto com a outra. E uma coisa em DST importante é chegar e receber a medicação. Não esperar o resultado do exame para depois tratar. Porque nesse período já vai transmitir para outras pessoas e pode agravar o sintoma. Vocês já falaram aí, uma das dificuldades é que em muitos casos, ao contrário de outras doenças, não tem sintoma, né? Exatamente. E isso faz com que só quando já esteja num estágio mais grave é que a pessoa realmente procure o médico, né? O Ministério da Saúde, nesse último protocolo que foi implementado agora em 2016, ele colocou um capítulo inteiro falando das infecções sexualmente transmissíveis assintomáticas. Na verdade, mudou até o nome, porque todo mundo sempre conheceu como DST, doença sexualmente transmissível. Só que a letra D de doença significa que a pessoa tem um sintoma, a pessoa tem uma doença. E a infecção sexualmente transmissível, que agora é IST, ela significa que a pessoa tem uma infecção, não necessariamente tem uma doença, não apresenta sintoma nenhum. Então está chamando muita atenção, aí como a doutora Suzy colocou, é importante que o profissional de saúde se modifique nesse sentido. O profissional de saúde tem que mudar o seu olhar, né? Então você tem que hoje, quando você recebe uma pessoa com a possibilidade de ter uma infecção dessa, você não precisa esperar o sintoma, você tem que abordar para poder tentar fazer essa identificação, fazer o diagnóstico, para que ela possa fazer os testes, você tentar identificar fatores de risco para que a pessoa tenha a infecção sexualmente transmissível. E não só esperar que apareça com sintomas, porque na maioria das vezes não tem esse sintoma para poder fazer esse diagnóstico. Esse aumento de casos, ele demonstra que as campanhas de prevenção não estão surtindo efeito? As campanhas, elas informam, elas de forma geral são campanhas informativas. Informação as pessoas têm. Qualquer aluno numa escola, se você for perguntar a ele como se pega a AIDS, ele vai falar através do sexo, sem camisinha. Informação a pessoa tem. O problema é a pessoa conseguir absorver essa informação para ela, a pessoa ter a percepção do próprio risco. Geralmente esse problema é do outro. Então eu acho que a minha vizinha tem risco, porque o marido da minha vizinha pula cerca, porque outra pessoa... O meu não. O meu marido eu confio nele, a minha mulher eu confio. Então a pessoa não ter a percepção do risco é o que eu acredito que seja o que mais propicia essa disseminação dos ISTs. E também existe ainda um menor poder da mulher, porque ela pode até achar que tem que usar o preservativo e o companheiro não quiser. Ela não tem o poder de negociação. Negociação é difícil, mas eu acho assim, teve há muitos anos atrás, se eu não me engano, na década ainda de 90, na UFRJ, acho que candidatos a vestibular, aí sobre prevenção de HIV, né? Enfim, de outras infecções sexualmente transmissíveis. E assim, 90% dos alunos responderam direitinho como é que se previne, sabia qual era a doença e tal. Metade deles usavam aquilo como prática. A outra metade, mesmo sabendo, não usava. E depende deles, aí tem uma parte social, cultural, muito importante, né? Talvez se o viés das campanhas mudasse um pouquinho para o cuidado, né? Como uma demonstração de cuidado por si mesmo e pelo outro, o uso do preservativo, né? E não uma desconfiança do outro, né? Mudar a visão, né? Hoje... também é uma estratégia de prevenção, é chamada de prevenção combinada. A gente não pode focar a prevenção só no preservativo. O preservativo ele é uma excelente estratégia de prevenção, mas não pode ser a única. Porque não é 100% eficaz. Exatamente. E além disso, a pessoa que tem dificuldade de aderir ao uso do preservativo, ou seja, por ela própria ou
por seu parceiro não aceitar, ela já vai se sentir tão exposta e não vai se preocupar com mais nada. Se ela tiver outras alternativas, quer dizer, uma alternativa interessante é a negociação da corresponsabilidade. A gente não está falando de fidelidade, está falando de responsabilidade. Quando um parceiro faz o teste, por exemplo, toda vez que eles vão procurar o nosso serviço para fazer o teste de HIV, da hepatite, etc., a gente sempre conversa sobre isso para que ela possa ter essa negociação com o parceiro. Se o parceiro, a pessoa está fazendo o teste, está se cuidando. Então, assim, quando você resolve ter relação sem preservativo, você é responsável pela sua saúde e pela saúde do outro, não é só a sua. E a outra pessoa também. Então, a pessoa precisa saber disso. E se porventura ela for ter uma relação desprotegida, num relacionamento extraconjugal, ela tem que saber que ela tem que usar camisinha para não trazer a doença para casa. A pessoa não pode se pautar só na fidelidade. Fidelidade é um presente que a gente ganha, mas ninguém é fiel por obrigação. A pessoa só é fiel se desejar ser. Ninguém fica aí olhando atrás do outro. Mas eu acho assim também, um dos focos que eu acho importante na campanha, né, não colocar que ela tem que fazer isso. É um direito que ela tem de se proteger. Então, antigamente, o HIV na gestante pedia na gestação, quando começou esse programa do Ministério da Saúde, não, a senhora vai ter que fazer o exame. E aí mudou o enfoque. A senhora tem o direito de proteger o seu bebê. Então, isso é um outro fator, mas do ponto de vista da pessoa é importante. Não é o doutor, ou enfim, quem está me mandando. Eu quero proteger meu bebê, então por isso eu vou fazer os exames que tem que ser Ame você feito. mesmo e o outro, e o né? direito. É muito melhor você ter um direito de fazer uma coisa do que um dever de fazer, né? Infelizmente, as pessoas ainda pensam assim, né? Falando de preservativo, que na verdade ainda é o melhor método, né, de impedir a transmissão de DSTs, segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, 45% dos brasileiros sexualmente ativos não usam o preservativo. Quer dizer, falta ainda chegar essa conexão da informação que as pessoas já têm, mas para a prática, né? É exatamente isso. É justamente pela pessoa não acreditar no próprio risco. Né? Já se tem uma cultura da dificuldade do preservativo na prática sexual. Então a pessoa tem que valorizar o preservativo como método de segurança para que ela possa ter uma relação satisfatória, feliz. Né? Então, para isso, ela tem que acreditar naquilo. Outra coisa que falam, e é isso aí do ponto de vista assim, não é tão politicamente aceito, mas assim, a pessoa tem que diminuir o número de parceiro, porque a camisinha, o preservativo é em torno de 85% de proteção, não é 100%. Por isso que outros métodos têm que ser falados. E aí, assim, até que ponto você consegue que a pessoa entenda que tem que diminuir o número de parceiro, ou pelo menos, se não diminuir, ter uma adesão maior ao uso do preservativo. As pessoas não têm a real noção do impacto dessas doenças sobre a sua saúde? Não necessariamente. Se não tiver passado pelo problema, dificilmente. Mas complementando o que a doutora Suzy está colocando, o preservativo, ele também não previne todas as doenças, porque geralmente ele previne as infecções que dependem da ejaculação. A não ser que a pessoa use o preservativo do início ao fim da relação, mas a sífilis, por exemplo, é contato da mucosa. Não necessariamente precisa da pessoa ejacular, do homem ejacular para poder ter contato. Então, se você usa o preservativo na relação, mas tem um pouco de penetração antes, tem contato... Sexo oral também. Sexo oral, por exemplo, pode transmitir também. Então, usa o preservativo para prevenir as DSTs, ela precisa ser feito do início ao fim da relação. E não é uma coisa fácil da pessoa aderir. Por isso que é muito importante essa questão do autocuidado, realmente da pessoa ter essa compreensão, ter esse entendimento. Uma pessoa tem que ser empoderada, ela tem que ter um empoderamento assim, para que ela possa tomar as suas decisões mais saudáveis e ela possa realmente decidir ter práticas mais seguras para evitar esses problemas para ela, para o seu parceiro, sua parceira, para o seu filho. É importante essa questão do autocuidado. Esse rastreamento das DSTs deveria ser realmente uma coisa de rotina, né? Entre as pessoas, né?
É feito, assim, as mulheres quando vão fazer, por exemplo, o preventivo, são oferecidos os testes das hepatites, do HIV. O preventivo, ele não é um método de diagnóstico de DST, mas ele é um método de inspeção. É interessante porque naquele momento é quando o profissional faz uma inspeção na região vaginal, ele consegue ver se tem alguma lesão, alguma verruga, algum corrimento. Então, isso tudo é uma forma de inspeção e são oferecidos os testes. As pessoas também, pessoas com tuberculose são oferecidas para fazer os testes do HIV, das hepatites. Então, de forma geral, quando a pessoa tem acesso ao serviço de saúde, isso é feito. O problema é quando não tem o acesso. Agora, entre os homens, essa prática ainda não é tão comum, né? De ir no urologista, de fazer essa... Geralmente ele vai mais velho, né? Por causa da história da próstata, né? Ou então quando tem sintoma. Quando tem sintoma, porque da mulher é um sintoma, uma ferida dentro da vagina, como tem na sífilis primária, ou um corrimento a mais ou a menos daquilo que ela já acha que é normal e que tem, é diferente de uma ferida no pênis, que leva a problema de medo de esterilidade, medo de daquilo progredir, então ele vai. Então, se for assintomático, é difícil. Tanto que quando a mulher tem, e você vai tratar o marido, que a princípio ele não tem sintoma, nem sempre ele adere, porque ele acha que ele não tem. Entendeu? Já a mulher, até por causa do exame ginecológico, ela tende mais a confiar naquilo que o médico está pedindo, mostrando, porque ele fez um exame direitinho e viu, né? Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre as DSTs. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Nossas convidadas são a Maria Inês Ferreira, professora do curso de enfermagem da FMPfase e que faz parte da Divisão Técnica de Infecções Sexualmente Transmissíveis de Petrópolis, e a médica Suzy Andres Nogueira, doutora em doenças infecciosas e parasitárias, professora da FMPfase e que também atua na Divisão de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar então da sífilis, que é uma velha conhecida da humanidade e foi uma das que mais teve crescimento aí nos últimos anos, né? São 6 milhões de infectados por ano, segundo a OMS. Qual o impacto dessa doença no organismo? Então, a sífilis é diagnosticada através de estágios. Então, na sífilis primária, que dura no início da infecção, no homem tem uma ferida que não dói, mas uma ferida no pênis, geralmente, ou na boca, em termos de sexo oral. Não dói, mas ela cura sozinha, ou seja, ela desaparece sozinho, mas geralmente... Parece que curou, mas não curou. E fica no sangue o treponema circulando e vai para vários órgãos, né? E o grande temido é a sífilis terciária, que pode lesar o coração e pode lesar o sistema nervoso central, isso no homem. E na mulher também tem a sífilis primária, que é uma ferida na vagina, que se ela não tiver feito um exame ginecológico, ela não vai sentir, porque não dói, se ela não vê, ela não sabe que está infectada. Depois a sífilis secundária, que dura até 6 meses da sífilis primária, ela pode ter alguns gânglios no pescoço palpáveis, pode ter algumas manchas no corpo, que hoje em dia pode achar que são várias coisas, inclusive na mão e no pé, que aí é mais característico da sífilis secundária, e depois ela não tem mais sintoma. Mas enquanto ela tem a doença não tratável, ela pode passar para o seu bebê. A transmissão é maior na fase da sífilis primária e sífilis secundária, que até 90% dos bebês podem adquirir a sífilis congênita. Depois ela vai caindo, porque vai caindo a quantidade de treponema, que é o agente da sífilis, no sangue, mas sempre tem o risco para o bebê. E ela, mais tarde, como um homem, ela pode ter lesão séria de sistema nervoso central e pode ter no coração também, anortite sifilítica.
O grande problema da sífilis é justamente a transmissão congênita, né? O risco da mulher transmitir para o bebê. Então, o que a gente hoje foca muito em relação à sífilis é que a gente já começa a trabalhar a prevenção da sífilis com as meninas, independente, para que ela tenha futuramente uma gravidez saudável. É importante que elas tenham cuidado, que elas tenham percepção do risco das doenças, que elas saibam identificar sintomas, que uma feridinha pode não ser normal, porque muitas vezes aparece uma feridinha que não dói, ela pode achar que não é nada, mas aquilo ali pode ser sífilis, né? Então, é importante chamar atenção nesse sentido e que ela, quando engravidar, ela também tem essa responsabilidade de fazer os exames no pré-natal. Ela tem que buscar fazer o pré-natal, porque aqui em Petrópolis, por exemplo, nós não temos 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. Então, quando a mulher mora numa área onde ela tem cobertura, aquela unidade de saúde, os profissionais daquela unidade sabem que ela está grávida. Ali naquela unidade tem uma pessoa grávida. Agora, quando ela mora num local que não tem cobertura, que a gente tem um alto índice, né, assim, quase 50%, não tem cobertura. Então, a demanda de pré-natal é da mulher. Ela vai procurar fazer o pré-natal se ela quiser. E se ela não procurar, ela vai ficar em casa e já vai entrar parindo lá no hospital para ter o bebê, né? Já vai entrar. E isso que é o nosso grande nó. Porque para que a criança nasça sem sífilis, primeiro a mulher tem que fazer o teste, ela tem que entrar no pré-natal, ela tem que fazer o teste, se for positivo ela tem que se tratar adequadamente. O tratar adequadamente, ele significa que ele tem que tratar com penicilina benzatina na dose correta da doença, o parceiro tem que ser tratado, esse tratamento tem que ser feito o mais precocemente possível, não pode ser feito muito em cima do parto. Então tem todo um cuidado que tem que ser tomado para que ela possa chegar na maternidade com segurança e a criança nascer sem sífilis. Vamos falar então da sífilis congênita, a gente já entrou aí nela. Esse é o grande risco, né? Quais podem ser as consequências para o bebê? Então, assim, a primeira consequência é aborto. Então, a sífilis é uma das causas de aborto. Se aquele bebê que pegou sífilis não morrer, né, quer dizer, não ser eliminado, até porque do ponto de vista da natureza é impossível continuar progredindo a gestação, pode nascer um neném no final da gravidez, num natimorto. Então, às vezes, a gente conversando com a mãe que faz um teste de sífilis, dá positivo, e a gente começa a tratá-la, ela vai perguntar na história prévia dela, pode ter perdido o neném. Nasceu morto, cheguei parou de mexer, foi na maternidade, estava morto. Então, assim, natimorto é importante, porque vários casos de sífilis congênita no Brasil não chega a nascer porque a lesão é tão grave que é incompatível com a vida. E pode nascer com sinais de sífilis congênita, ou seja, com anemia, com icterícia, com fígado baço grande, com lesão de pele, com meningite, com lesão óssea, a criança não para de chorar e faz o raio-x, tem lesão no osso. Então, são mais um número importante. Nasce aparentemente sem sintoma ou com poucos sintomas, a gente chama oligossintomático, ou seja, uma anemia discreta, um fígado e um baço grande. Então, tendo os exames da mãe, a gente pode ou não atribuir aquilo a sífilis congênita, tem outras causas que também ocasionam esses sintomas. E esses aí, que nascem aparentemente sem sintomas podem desenvolver ainda? Sem dúvida, pode até na semana seguinte. Por exemplo, faz parte do atendimento ao recém-nascido, o teste da orelhinha, para ver a acuidade auditiva. E pode ser que esteja normal, mas eles sempre mandam repetir com 6 meses. Já na sífilis, uma das causas chamada de sintomas de sífilis tardia é a surdez. Como, por exemplo, faz o teste do reflexo vermelho, o neném nasce normal, pode não ter nada, e depois ele tem uma ceratite sifilítica que é grave. Pode nascer, é lógico, nem nasce sem dente, mas quando começar a apresentar os dentes aparentemente normais, mais tarde pode apresentar as alterações de sífilis congênita. Então, a sífilis congênita, não apenas ao nascimento, ela pode se manifestar, mas meses ou anos depois. Só que o tratamento evita isso tudo. Uhum. Então, assim, houve, na minha opinião, uma evolução muito grande, porque o tratamento é o mesmo. Eu tenho 43 anos de formado, é o mesmo tratamento. Mas não sai criança da maternidade sem o tratamento de sífilis, quando você suspeita de sífilis. Então, essas alterações tardias a gente não vê mais, só vê na hora que chega, que nasce, ou alguns meses depois. Mas
surdez e ceratite, enfim, de uma criança tratada direitinho, a gente não vê mais. É por isso que o ideal é que a gente consiga prevenir para que a criança não, para que a mãe chegue na maternidade tratada e a criança nasça sem sífilis, né? Vamos falar então como é que é esse diagnóstico dessa mãe e como é que é o tratamento dela durante a gravidez. Então, o diagnóstico é fácil, porque algumas doenças exigem um exame mais específico, mais diferenciado para a sífilis. A sífilis faz diagnóstico com um exame de sangue, que é pedido na primeira consulta do pré-natal, em qualquer laboratório é feito, e é bom e barato. Custa R$10, né? 8 a R$10, é o VDRL. E é um exame muito sensível, e ele também tem uma vantagem, que ele dá em título, e depois quando você trata, ao longo dos meses o título vai caindo, tanto da mãe e do bebê. Então é muito bom, né? E o Ministério também é muito bom, que agora você tem que fazer no início da gravidez e tem que fazer no final, né? No terceiro trimestre. Por quê? Porque se nesse período ela tiver relação sexual não protegida ou mudar de parceiro, enfim, ela pode adquirir. E passar para o neném. Não, mas ela fez o exame no início, mas foi no início, agora tem que repetir. E na hora que chegar na maternidade, é feito também, somente se ela não fez antes, para começar a tratar. Então, assim, qualquer laboratório. Como é que é o tratamento da mãe? O tratamento depende da fase. Na sífilis primária, que é difícil a gente pegar na fase inicial, são 2 injeções de penicilina benzatina, uma em cada nada, porque a dose é 2.400.000, não existe ampola de 2.400.000, né? Depois, passou essa fase, aí você trata já como sífilis, chamado sífilis inaparente ou sífilis tardia, porque é difícil você pegar os sintomas de secundária ou, por exemplo, faz um VDRL e está positivo. Quanto que eu peguei? 6 meses atrás, 1 ano atrás, 1 mês atrás. Aí você trata, são 3 semanas seguidas. E a minha experiência, assim, eu não faço pré-natal, mas pelo que eu converso das mães das crianças suspeitas de sífilis congênita, ela até trata. A questão é o parceiro tratar. Porque se não se sente com doença. Não se sente com doença. Ele não está sentindo nada, ele já ouviu falar que doença sexualmente transmissível, da ferida, da corrimento, ele não está sentindo nada, porque realmente a fase inicial só que é sintomática, mas nem todos, depois não tem mais sintoma. Então é importante que o casal entenda que para o benefício do bebê, eles têm que fazer o tratamento direitinho, dependendo da fase de sífilis que está. Então, a maioria a gente trata como sífilis que não se sabe o tempo certo. Então, são as 3 doses, uma vez por semana, de uma indicação injetável. Se a mãe fizer o tratamento corretamente, o bebê fica livre da sífilis ou ele também vai ter que fazer o tratamento quando nascer? Não, ele fica livre se ela fizer o tratamento no tempo certo, ou seja, se o neném nascer antes de ter 1 mês da última dose, é considerado como não tratamento adequado. Vamos que ela não tinha sintoma nenhum e deram só uma injeção, né? Quer dizer, só fizeram o tratamento de 1 semana. Ela também é considerado pelo Ministério não tratada adequadamente. E aí o neném é tratado durante 10 dias na maternidade com a penicilina na veia. E esse tratamento, veja bem, é difícil na medicina você falar 100%, mas fazendo adequadamente, a chance da criança ter qualquer complicação dessas clássicas da sífilis congênita é muito pequena. Mas o importante, aí eu posso olhar do meu lado, recebo os bebês da maternidade, e eu vou dizer, olha, já foi tratado, porque foi tratado. Não pode dizer que ela vai no ambulatório para eu tratar, a gente vai acompanhar ela e o bebê. E começa a acompanhar e depois não vai até o final. Ou seja, o acompanhamento que deve ser feito, mesmo depois desse tratamento inicial, muitas vezes é abandonado? Muitas vezes é abandonado, muitas vezes. A gente não chega até o final. Por quê? Porque se ela nasce com um título de VDRL positivo, o bebezinho nasce, pode ser que é o título da mãe, ou seja, um exemplo, a mãe estava com 128, começou a tratar, foi para 1 para 64, aí na hora do parto a mãe está com 1 para 32 e o neném está com 1 para 8. Pode ser que é só o da mãe, que ele não tenha, mas é difícil saber se aquilo é dele ou se é o anticorpo da mãe.
E aí você vai acompanhar, ele vai tratar ou não, dependendo do tempo que tratamento, vários fatores, se tem sintoma ou não, enfim. E vai ser acompanhado. Até depois, com 1 ano e meio, se o exame dele, aí é um outro exame, não é FTA, o VDRL, mas é um exame específico para treponema. Se esse for negativo, é sinal que ele não teve, que esse VDRL é da mãe. Mas se for positivo depois de 1 ano e meio, é sinal que ele teve. E é difícil a gente chegar até os 18 meses, porque assim, a gente sabe que passagem é cara, tem outros filhos, tem outras coisas, às vezes engravida de novo, mas aí fica como uma sífilis congênita. De repente a criança foi tratada. E nesse período de acompanhamento a gente vê, faz outro exame do olho, faz outro exame da orelhinha, quer dizer, para ver a acuidade auditiva, acompanha o desenvolvimento da criança, porque retardo mental é uma das complicações da sífilis congênita. Se a criança está, o desenvolvimento psicomotor está dentro do normal, se não tiver a gente pede avaliação, né, do neurologista. Porque antes de ter iniciado o tratamento já pode ter causado algum tipo de lesão, Pode né? ter causado, isso. Esse aí, é por isso que você tem que acompanhar. Tem uns dados importantes sobre a sífilis, que a sífilis congênita ela mata mais bebês do que a zika e que ela também causa microcefalia, né? E muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né? O número Mas, por exemplo, uma das coisas que a gente faz no acompanhamento, né, é bem básico, não é fazer, né, com ultrassom, quer dizer, eventualmente pode até pedir a tomografia, é medir a cabecinha da criança, e a gente acompanha isso, entendeu? Então, dá uma pena você ver que o acompanhamento fica bem atrás. Por isso que eu acho importante, na dúvida, tratar todas as crianças. Todas as crianças que a mãe teve sífilis na gravidez e que a gente não tem uma comprovação que ela foi tratada adequadamente, ou o pai, ou se houve queda importante dos níveis de anticorpos, entendeu? Então, é importante tratar porque a consequência é muito grave. Então, diante dessa dificuldade, eu até o momento eu estava na coordenação do programa de DST. Já havia solicitado para sair do cargo de coordenador, porque essa dificuldade na transmissão vertical é algo que sempre nos deixou muito incomodada, justamente por a gente não conseguir fazer o segmento do bebê e não amarrar bem essa questão do pré-natal. Então hoje eu estou me dedicando a isso, eu estou lá no programa trabalhando a transmissão vertical. Então a proposta é desde o momento que tem uma gestante com diagnóstico de sífilis, ou de HIV, ou de hepatite B em qualquer unidade de saúde, nós somos notificados, eu vou acompanhar de perto esse pré-natal, essa gestante vai entrar na maternidade, depois a criança eu pretendo monitorar para que a gente possa, para que a doutora Suzy possa dar alta. Então a gente agora está implementando de forma que não vai perder esse segmento. É justamente isso que a gente precisa fazer, porque o problema são as crianças que acabam ficando perdidas. A gente está conseguindo resgatar 2016, todas as crianças que nasceram em 2016, aquelas que não tiveram alta, a gente está resgatando para que possa dar alta para esse bebê, e os nascidos em 2017. Só agora, até maio de 2017, nós tivemos 16 óbitos fetais aqui em Petrópolis. Então é muita coisa por sífilis congênita. Isso não pode acontecer. A gente ganhou em Petrópolis, foi um dos municípios que conseguiu ser premiado por ter controlado a transmissão vertical do HIV. São 3 municípios no estado do Rio de Janeiro, né, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. Então Petrópolis foi um município beneficiado, assim, foi parabenizado, a gente vai ser premiado no dia 1º de dezembro, porque foi um dos municípios que conseguiu controlar a transmissão vertical do HIV. E a gente precisa fazer o mesmo com a sífilis. E a gente tem os números do Brasil, né, de casos de sífilis congênita, que aumentou. Em 2008, o registro foi de 5.000 casos e agora em 2016, 22.000 novas contaminações em bebês. É muita coisa, né? Pois é, mas parte desses bebês são os bebês expostos à sífilis. Sem dúvida, todos foram expostos à sífilis, mas muitos deles foram tratados. Agora não dá para se saber se realmente teve ou não, porque o abandono, a adesão. Agora é importante dizer o que é vertical, né? Transmissão vertical é mãe para filho, horizontal é do parceiro. Tá? Então, quer dizer, a prevenção de transmissão vertical é de qualquer infecção da mãe para o bebê. Sífilis, hepatite, HIV. Os dados que o Ministério da Saúde trabalha em relação à transmissão da sífilis para o bebê, o que é aceitável
Na verdade, não é nem o Ministério da Saúde, é a Organização Mundial de Saúde. O que é aceitável é a gente ter meio bebê para 1.000 nascidos vivos, ou um bebê para 2.000 nascidos vivos com sífilis congênita. No Brasil está 13,5 por 1.000 nascidos vivos. Então o índice está muito alto. Esse trabalho tem que ser feito lá na atenção básica, envolvendo todas as equipes de pré-natal, para que o pré-natal seja feito adequadamente, que a mulher receba o tratamento adequado, a gestante, e que essa criança nasça sem sífilis. E porque quando chega, o diagnóstico de sífilis, ele não é um diagnóstico só quando chega na pediatria e faz a sorologia da criança. Ele é um diagnóstico epidemiológico. Então esses números que você recebe, se uma gestante for inadequadamente tratada, essa criança vai ser considerada um caso de sífilis congênita, mesmo que ela nasça sem sífilis. Isso, pois é. A pediatria pode fazer o teste da criança, ela não teve sífilis, mas ela foi uma criança exposta a sífilis. É muito comum que vem uma DST, vou falar DST ou IST, mas a DST vem junto com a outra, porque a base é a mesma. Então, por exemplo, aconteceu, pessoas conhecidas, tipo assim, não, o obstetra não vai pedir o exame para sífilis porque fulano não vai ter sífilis, não tem isso. Se engravidou, transou sem camisinha, então pode pegar qualquer DST, a DST não dá no poste. Então é essa noção que os médicos e os enfermeiros de pré-natal têm que saber. É importante fazer o exame para as DSTs que tem, porque se ela engravidou, né, foi infectada pelo espermatozoide, ela pode ser pelos outros agentes. E essa noção a gente tem que ter. Não é raro você pegar doente com uma DST e ter outra. E a sífilis é uma que é outra silenciosa que vê, né? E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/FMPFase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre DSTs. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Nossas convidadas são a Maria Inês Ferreira, professora do curso de enfermagem da FMPFase e que faz parte da Divisão Técnica de Infecções Sexualmente Transmissíveis de Petrópolis, e a médica Suzy Andres Nogueira, doutora em doenças infecciosas e parasitárias, professora da FMPFase e que também atua na Divisão de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde. Vamos falar então agora de gonorreia, que também é uma das 3 que mais infectam as pessoas. Tem 78 milhões de pessoas que contraem gonorreia por ano, segundo a OMS. Como é que ela atua no organismo? É outra que pode ser silenciosa ou não? Pode ser silenciosa, mas assim, após uma relação sexual, geralmente 48, 72 horas, é adquirido o gonococo e ele produz uma inflamação na uretra, que dói, dá um corrimento importante. E geralmente o paciente vai procurar o médico ou a farmácia e alguém dá alguma medicação. E pode diminuir o sintoma, mas não esterilizar. E ele pode passar para outras pessoas. Por isso que é importante procurar o médico mesmo, né? E na mulher, além do corrimento que pode dar, pode subir através do útero, chegar à trompa e fazer um quadro de salpingite aguda, dando uma doença inflamatória pélvica. E além disso, isso aí não tratado adequadamente, ou dar um antibiótico, dar uma melhorada e pode levar também à esterilidade, porque a inflamação pode levar a obstrução de... E no bebê, se a mulher tem gonococo não identificado e não tratado, na hora que o neném nasce, pode adquirir chamado conjuntivite gonocócica, geralmente dentro de 2, 3 dias de nascido, até nas primeiras 24 horas. E assim, é horrível, porque fica o olhinho todo vermelho, inchado, saindo aquela secreção purulenta. Então, por isso que é rotina em toda a maternidade você pingar um colírio, né, método Credé, para evitar essa conjuntivite por gonococo. Mas não é 100% eficaz, então às vezes a gente vê.
Hoje em dia a gente tem visto mais por clamídia, que também é outra causa de corrimento e que dá uma conjuntivite, mas menos intensa do que o gonococo, com um período de incubação um pouco maior. Então, depois de 7, 8 dias, o bebê começa com secreção, vermelhidão no olho, edema, mas é menos impactante do que a oftalmia gonocócica. Uma pessoa pode se contaminar mais de uma vez pela gonorreia? Pode, não leva a proteção, depois. Não é um sarampo que uma vez ou uma catapora que cria imunidade. Qualquer uma delas. Então pode se reinfectar. Sífilis, tratou, curou, mas pode se reinfectar. Pode. O grande problema da gonorreia na mulher é que justamente ela é, na maioria das vezes, assintomática. E a mulher não vê nada aparecendo na calcinha, né? E aquela infecção, ela como não desce para a calcinha, ela pode ser ascendente, pode fazer uma doença inflamatória pélvica aguda, e isso pode causar esterilidade, complicações importantes, né? Meninas jovens, muitas vezes, ficam estéreis por causa da gonorreia. Então, o profissional de saúde, ele precisa ter esse olhar quando identificar, se uma mulher vai fazer um preventivo, na hora que o preventivo não é método diagnóstico, mas é um método de inspeção. No momento que o profissional verifica que lá no colo do útero tem uma irritação, tem uma inflamação, aquilo ali muito provavelmente é causado pela gonorreia ou pela infecção pela clamídia. É uma DST. Essa mulher, ela precisa passar por um aconselhamento. O profissional não pode simplesmente dar um medicamento para ela e mandar ela embora. Ela tem que saber que aquilo ali é uma DST, ela tem que ser discutida a questão das suas parcerias sexuais, tem que ser conversado com o parceiro precisa ser tratado ou tem que ser encaminhado para um serviço de saúde. Quer dizer, o tratamento tem que ser completo. Você só dar um medicamento não resolve. Então, na rede pública, esse tratamento pode ser oferecido pelo médico, pelo enfermeiro. Nas unidades básicas de saúde, o enfermeiro pode fazer isso, né? O enfermeiro tem permitido pelo conselho que se faça esse trabalho, e é uma quebra de cadeia de infecção, porque a infecção ela um vai passando para o outro. Então João passa para Maria, que passa para José, que passa para Pedro, então assim, né? A gente precisa quebrar essa cadeia. Então, para isso, você precisa tratar adequadamente, mas esse adequadamente envolve orientação, aconselhamento. E o problema da resistência aos antibióticos? Não é o antibiótico que faz com que a bactéria seja resistente, mas pode selecionar aquelas mutantes que adquirem o gene de resistência. E no gonococo, como é muito frequente, então a resistência é maior. Hoje em dia é usada uma droga por via intramuscular, né, que é a melhor. Já era antes por via oral e agora já não dá mais por via oral, pelo menos não está no esquema do Ministério. E, infelizmente, não é a mesma droga que trata a clamídia. Então, para tratar, né, como orienta o Ministério, por síndrome, quer dizer, uma síndrome com corrimento, você trata a clamídia e o gonococo, os dois juntos. São dois tratamentos diferentes, né? Então, o importante é isso. Agora, não vou usar outro remédio, a dificuldade disso é que realmente você pode amenizar os sintomas, mas não erradicar, e aquele ali ser um potencial transmissor. A terceira mais frequente, clamídia, né? 131 milhões de pessoas infectadas por ano, segundo a OMS. Como é que a clamídia atua? É semelhante ao gonococo, adquirido através da relação sexual, causa uma uretrite, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher pode causar uma vulvovaginite, e ela é menos, como se diz, menos impactante do que o gonococo no sintoma. E assim, é tido, né, algumas mulheres, ou pelo menos, que existe um corrimento pequeno normal, e o corrimento da clamídia não é muito grande. Mas, por exemplo, se a mulher tiver a clamídia e o bebê, ao nascer, ele pode inalar ou pelo menos se contaminar com essa clamídia da mãe, e existe uma doença chamada pneumonia atípica do lactente, que vai de 15 dias de vida até uns 4 meses, que ele começa a tossir, ficar com falta de ar, toma um antibiótico, não melhora, toma outro, e chega, às vezes, até precisando de ir para o oxigênio. Na pediatria, a gente vê isso de vez em quando, e vai ver, a mãe teve um parto normal, ela teve corrimento da gravidez, fez o pré-natal, mas não deram a importância devida, ou não teve corrimento, o neném, depois de uma semana, pode ter a conjuntivite, como eu falei, em relação ao gonococo,
e aí causar essa pneumonia atípica. Então é importante o tratamento adequado pré-natal. Ou seja, pré-natal é assim, do ponto de vista de prevenção de doenças infecciosas, é excelente quando bem feito, porque previne várias infecções e previne, obviamente, outras complicações obstétricas. Então a qualidade do pré-natal que eu acho que cada vez tem que ser mais implementada. Né? HIV. 827 mil pessoas vivem com HIV hoje no Brasil e aproximadamente 112 mil não sabem que tem o vírus. Justamente pela dificuldade da pessoa acreditar que possa ter essa infecção, as pessoas não se previnem e não buscam fazer diagnóstico. Então a gente também tem que fazer campanhas de sensibilização para que as pessoas possam se testar. Porque hoje a gente sabe que viver com HIV, se a pessoa fizer o tratamento adequado, ela pode ter uma vida de qualidade. Ela precisa tomar medicamento. Lógico que ninguém vai querer adquirir o vírus para poder ficar o resto da vida tomando remédio. Mas se descobrir que tem o vírus e se tratar adequadamente, a pessoa pode ter a sua vida com qualidade, né? Pode continuar tendo sua vida normal, desde que se trate adequadamente. Quer dizer, o medicamento a pessoa tem que ter responsabilidade com o tratamento. Para isso, ela precisa se diagnosticar. E a gente tem esse alto índice, essa estimativa aí de pessoas que não sabem que tem, estão transmitindo. Essas pessoas transmitem o vírus. Então a gente precisa fazer um trabalho enorme nesse sentido. A Organização Mundial de Saúde tem uma meta que é chamada 90-90-90. O que significa? Que até 2020 nós temos que diagnosticar 90% das pessoas infectadas pelo HIV. Destas, 90% tem que estar fazendo uso de antirretroviral. E destas, 90% tem que estar com a carga viral indetectável. Ou seja, quando o laboratório faz a busca pelo vírus, não encontra vírus, porque a quantidade está tão pequena que não consegue aparecer no exame. Quando a pessoa está nessa situação, significa que ela não tem quantidade de vírus suficiente para agredir o organismo, para agredir a imunidade. Então a pessoa pode ficar bem, ela fica com a sua imunidade estabilizada, o corpo dela não fica aberto a infecções oportunistas e ela consegue ter uma vida... E ela transmite menos também. Exatamente, reduz muito o risco de transmissão. Se ela não tiver vírus suficiente no sangue, ela também não tem vírus nem no sêmen, nem nas secreções vaginais a ponto de transmitir. Então o tratamento também é uma estratégia de prevenção. Para isso, a gente precisa ampliar o diagnóstico. Então, é importante, as equipes de estratégia de saúde da família estão sendo capacitadas, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, podem fazer o curso para poder fazer testes rápidos, porque o teste rápido consegue dar o diagnóstico em 20 minutos. Então, se você tiver o teste rápido para ser feito na unidade básica de saúde, não precisa que a pessoa saia de lá para procurar um serviço para fazer teste. Pode ser feito na unidade perto da sua casa. Então, a gente está trabalhando, fazendo esse movimento a favor, né? Quer dizer, a gente está trabalhando no sentido de ampliar o acesso ao diagnóstico. E quanto antes for feito o diagnóstico e o tratamento, melhor, né? Porque diminui o impacto no organismo, né? Exatamente. Não dá tempo do vírus agredir a imunidade, porque o HIV ele agride a imunidade, ele diminui a condição imunológica da pessoa. Então é importante que para a pessoa manter o seu status imunológico, se manter bem, ela precisa fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Hoje, todas as pessoas infectadas pelo HIV têm que tomar medicamento. Até pouco tempo atrás existiam critérios se a pessoa iniciava ou não o tratamento. Hoje bastou fazer o diagnóstico do HIV, a pessoa já tem que entrar com o tratamento. Profilaxia pós-exposição. Então, é um protocolo que o Ministério da Saúde implementou e é excelente para redução de risco de infecção. Pelo HIV, principalmente. E no caso de violência sexual, pelas DSTs também. Então, a gente tem a estratégia de prevenir, por exemplo, no caso de profissional de saúde que sofre um acidente com material biológico no ambiente de saúde, né, uma agulha ou alguma coisa assim, ele tem até 72 horas para iniciar o medicamento antirretroviral para prevenir a infecção pelo HIV. É importante que a pessoa seja vacinada para hepatite B, todo mundo tem que ser vacinado para hepatite B. A vacina da hepatite B hoje ela não tem público específico, ela está indicada para todos os públicos, independente de idade. Então é importante que todo mundo se vacine, principalmente se for profissional de saúde, né? Então, essa profilaxia ela é indicada nesse caso, profissional de saúde, para pessoas que sofrem violência sexual. Então, no caso da violência, a pessoa tem que receber medicamento para prevenir o HIV, a hepatite B faz a imunoglobulina, que é um soro
para prevenção da hepatite B e alguns medicamentos para prevenção também de algumas DSTs, para corrimentos vaginais, para gonorreia, por exemplo, faz a profilaxia com medicamento, para sífilis, toma a penicilina benzatina. Tudo isso tem que ser feito em até 72 horas, inclusive a prevenção da gravidez indesejada ou não planejada, no caso de uma violência. E também a gente tem a profilaxia, que a gente chama de PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição, para a pessoa que tem relação sexual desprotegida, mesmo que consentida. Então, se eu saio à noite, tive relação sexual desprotegida, no dia seguinte eu acordo e falo, meu Deus, olha o que eu fiz, eu tinha bebido, perdi a noção, eu tenho o direito de receber o medicamento para prevenir a infecção pelo HIV. Então, é só procurar uma urgência no município de Petrópolis, estão nas UPAs, é só procurar uma das UPAs ou lá no posto na urgência do Alto da Serra e a pessoa pode receber esse medicamento para prevenir. Realmente é uma forma eficaz de prevenção. A pessoa toma medicamento durante 28 dias e faz os exames e ali também ela recebe orientação para prevenção de outras formas futuramente, para que ela possa usar preservativo, ela sai também orientada e informada nesse sentido. Uhum. E HPV? HPV existe a vacina, né, que é recomendada no Ministério da Saúde. Inicialmente foi para as meninas, porque ela pode adquirir a verruga, mas também tem alguns sorotipos que podem levar a câncer do útero. E a vacina, e 70% dos sorotipos que causam câncer de útero estão presentes na vacina da HPV, que contém 4 sorotipos mais importantes. 2 são mais implicados na verruga, né, no condiloma, e os outros 2 mais em câncer. Depois abriu, obviamente, para os meninos. Então, hoje, as adolescentes, a menina a partir de 9 anos, se eu não me engano, o garoto a partir de 11 anos, tem direito, né, e recebe na imunização a vacina contra HPV em 2 doses. Uhum. Inclusive, os casos de câncer de ânus, boca e garganta também vêm aumentando entre os jovens em função do HPV, né? O HPV é uma das causas, né? A gente não pode generalizar, mas é uma das causas. Então, é importante que não apenas a menina, mas o menino também seja vacinado. Quer dizer, estou dizendo nessa fase de prevenção. Obviamente, à medida que vai ficando mais velho, aumenta a chance de relação sexual, aumenta mais o contato HPV. Mas outras faixas etárias que ainda não tenham tido contato sexual pode tomar, óbvio, a vacina não tem contraindicação. E ela é bem eficaz. Agora, para gerações que não tiveram essa prevenção, o risco está aí, né? Porque não tinha vacina, né? O risco está aí, porque não tem tratamento específico. Quer dizer, no caso do condiloma, é um tratamento cirúrgico, ou através de uma substância que coloca e o condiloma vai secando, vai diminuindo, ou mesmo ressecção. Por exemplo, uma criança que sofre abuso e tem um condiloma, a gente encaminha para cirurgia e é retirado esse condiloma. Mas é um vírus traiçoeiro, né? Ele fica no organismo, ele pode voltar ou não, né? Isso. Exatamente. HIV, HPV e herpes são infecções virais que não têm cura. Então, a pessoa, quando tem herpes, ela é portadora do vírus. O HPV também, ela é portadora do vírus. E o HIV também, né? Ele pode estar ativo ou não, né? Ou não, ele pode... Só que assim, no caso do herpes e do HPV, ele pode estar inaparente e não transmitir. Mas o HIV, ele está, mesmo sem sintoma, ele está transmitindo. Porque a velocidade de multiplicação do vírus é muito importante. Naquilo que ela falou, que a doente pode ter a infecção, o HIV. No exame do HIV está positivo, mas ainda não tem a imunodeficiência, porque o vírus, ele, literalmente, ele come a célula de defesa. Quanto mais tempo tem de doença, menos células de defesa tem. Quanto mais cedo eu diagnosticar e começar a tratar, menor chance dele progredir. Então a gente diz, olha, você tem o HIV, mas você não tem a AIDS. A AIDS é a doença. A sigla AIDS, né, que é em inglês, devia ser SIDA, é síndrome de imunodeficiência adquirida. Ou seja, adquiriu através do HIV. E ele é tão esperto que ele acaba com os soldados de defesa, que é a célula, que é o linfócito CD4. Então a gente tem como acompanhar, no início, diagnosticar e acompanhar o tratamento, é a carga viral diminuindo no sangue e o CD4, que é a célula de defesa, aumentando. Então, eu estou controlando. E aí não fica doente.
Então, o tratamento e previne transmitir para outras pessoas. E assim, é extremamente eficiente. A gente começa a tratar uma gestante, 3 meses depois faz o exame e não tem mais vírus no sangue. Isso significa que ela não tem HIV, que no sangue não tem e provavelmente nas secreções genitais não tem. Mas se parar o tratamento, esses vírus ficam nos gânglios e aí volta a aumentar a carga viral. Que eles ficam ali adormecidos, mas não vão embora, né? Não, ele adormecido fica o herpes, ele nem fica adormecido, ele fica meio devagarzinho, mas ele continua multiplicando. Continua se replicando. A maioria das gestantes que a gente diagnostica com HIV, elas não têm sintoma, mas está lá o vírus multiplicando. E se ele está multiplicando, ele está circulando e pode passar para o bebê. Por isso que prevenção é o melhor caminho, né? É muito melhor do que você ter que lidar com essas coisas depois, né? E algumas que ficam lá no organismo que não vão embora, né? Para isso a gente tem que fazer um trabalho de sensibilização da população, né? Quer dizer, nós profissionais de saúde somos corresponsáveis, nós precisamos levar essa informação para que as pessoas se percebam em risco. A gente não pode só culpar a pessoa que ele está se arriscando, nós temos compromisso nesse sentido. Então, quando você vê que uma pessoa tem dificuldade de aderir às práticas seguras, a gente tem que insistir, a gente não pode desistir. Tem que trabalhar, tem que insistir, tem que trabalhar esse empoderamento. Uma pessoa empoderada, uma pessoa que tem poder de decisão, que tem condições de avaliar seus riscos, cuida de si mesma, ela né? sabe se cuidar. E aí tem muito a ver importante. também com a parte cultural no sentido de escolaridade e social, né? O exemplo, às vezes o profissional de saúde estudou mais de 20 anos para saber aquilo que ele tem, entendeu? Então, assim, ele tem que ter a paciência e a persuasão necessária para que aquela pessoa entenda de uma forma mais clara por que ela toma um remédio. Então, quando uma criança que tem AIDS, mas não vai parar de tomar, ele não está sentindo nada. Não, mas o soldadinho tem que ficar no número certo, tem que matar o bichinho. Tem como você falar de uma forma mais clara, mais adequada o nível de compreensão. Porque infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês e a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.